Bom, e agora vamos tratar de um tema que é extremamente preocupante. O Brasil está envelhecendo muito rapidamente. Aquela história de o Brasil é uma nação jovem e virar para o jovem e dizer você é o futuro da nação, não. O Brasil está envelhecendo com uma velocidade enorme e nós não estamos preparados para conviver com essa massa de idosos sem que lhe possa prestar a necessária assistência, o cuidado e o direito que essa gente merece. Então vamos conversar aqui com a Jória Batista, que é do ramo que está empenhada nessa campanha em favor do idoso. Bom dia, minha irmã. Tudo bem? Bom dia, como vai? Tudo bem. Me fale aí, vamos começar do começo. No Brasil, as crianças e os velhos, infelizmente, não recebem os devidos cuidados. Os dois polos da vida sofrem muito. Meus irmãos, isso é uma herança ainda do período da escravidão. A criança escrava não servia para nada, o idoso escravo também não. Então se aproveitava apenas o homem na força do trabalho, a pessoa na força do seu trabalho. Isso é inaceitável no mundo contemporâneo. Me fale aí dessa nova lei, da ampliação dessa lei de proteção ao idoso. Por favor, Jória. Bom, nós temos o Estatuto do Idoso, que é uma lei federal, 10.741, que é de 2003, e esse estatuto contém vários direitos que assistem a pessoa idosa. Infelizmente, essa lei federal ela é pouco exercida, ela é muito desrespeitada, até porque os próprios idosos, a maioria desconhece os seus direitos e por desconhecê-los, eles não podem reivindicá-los. E nós precisamos ter políticas públicas que tornem efetivo o Estatuto do Idoso. Não é difícil entender isso, me parece que também tem a questão cultural. O Brasil sofre de complexo de Dorian Gray, ou seja, eu não vou envelhecer nunca, esse problema não me afeta. Um dia desse, num banco, um cidadão me olhou com a cara meio troncha, porque eu pedi exigido, igual é um direito meu ser atendido aqui. Aí ele olhou para mim assim, muito mal encarado, eu falei, meu filho, você quer trocar esse privilégiozinho meu por 10 anos de tua vida? Aí todo mundo começou a rir, o cara procurou o bloco dele e saiu de perto. É complicado isso. E a história do ônibus? O idoso para esperar o ônibus. Pela lei de proteção ao idoso, ele tem direito a andar gratuitamente. Quando o motorista percebe que só tem um idoso e uma criança, ele para, Jória? Não. Inclusive, professor Sinés, a OAB agora no mês de outubro, que dia 1º é considerado, até por causa da data da lei, que é 1º de outubro, é considerado o dia do idoso, nós faremos uma campanha que tem como objetivo, principalmente, sensibilizar os motoristas, cobradores, taxistas a respeito dessa questão de gentileza, porque, na verdade, a gente não vai nem focar o direito do idoso, nós vamos focar a questão da gentileza em olhar essas pessoas menos desfavorecidas. Ele não percebe que ao preservar, que ao respeitar esse direito e manifestar esse carinho, ele está criando uma cultura que vai beneficiá-lo. Na verdade, nós jovens, assim eu falo nós, esquecemos que um dia seremos idosos. Se tivermos sorte. Se tivermos sorte, se não morrermos antes. Então, assim, ao estarmos... ao não violarmos esses direitos, na verdade, nós estamos resguardando direitos que nós iremos usufruir na nossa velhice. E o Brasil, como o senhor falou no início da entrevista, é um Brasil que já foi de idosos, hoje é um Brasil já foi de jovens, hoje é um Brasil de idosos. Em 2050, seremos mais de 20 milhões de idosos no Brasil. Havia uma figura que andava aqui em Teresina com muita frequência. Essa figura tornou-se notável no Brasil inteiro. Não sei se a Jória chegou a conhecer ele, o profeta Gentileza. Você lembra desse camarada, Jória? Não, eu não sou de Teresina. Eu sou de outra cidade, estou há 12 anos somente Ele aqui. aparecia aqui em Teresina, todo vestido de branco. Ele se investia do papel de profeta mesmo. E era conhecido como profeta Gentileza. Ele dizia uma coisa tão fácil, tão linda. Gentileza gera gentileza. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Sempre. Sempre. Então, gentileza é fundamental para a gente e para o próximo. A questão do estacionamento, Jória, é outra. O supermercado, os bancos deixam lá, vaga do idoso. O cidadão chega do idoso ou do deficiente, tem algum problema, chega, estaciona,
liga o pisca-alerta e diz, não, só parei por um segundo aqui. E às vezes ele diz assim, é só um minutinho, mas naquele minutinho que ele está ocupando uma vaga que não é destinada a ele, tem um idoso que está ali no momento e não tem como estacionar. E já são poucas as vagas, porque segundo lei de estacionamento só é 5% destinado à pessoa idosa. É muito pouco. Para a quantidade de pessoas idosas que nós temos, é muito pouco. Muito pouco. E aí você simplesmente desrespeita. Minha irmã, então vamos fazer o seguinte, quando você tiver qualquer novidade, algum projeto, alguma coisa que diga respeito aos que são mais necessitados, mais carentes e menos protegidos, o que ela falou, o idoso, até dentro de casa, ele vai sendo colocado meio de lado, né, Jóia? Não, vô, você não sabe de nada, não. Ué, pai, não é nada mais disso, não. Os familiares, professor Sinésio, em relação a um tipo específico de violência, que é a violência psicológica e financeira, os maiores violadores são os seus próprios familiares, são aquelas pessoas que convivem com ele dentro de sua casa. A psicológica, porque às vezes ele é deixado de lado realmente. Ele é idoso, parece que ele não produz mais. Quando, na verdade, essa leitura da pessoa idosa hoje mudou, porque o idoso hoje, com 60 anos, ele está em pleno forma física, às vezes, a maioria... Com capacidade, inclusive, de administrar e de orientar qualquer coisa. E com capacidade de laboral, Sim, porque tem muitos idosos, muitas pessoas que têm 60 anos e se aposentam, mas eles retomam a vida trabalhando. Então, assim, idoso não significa falta de produção. Hoje, principalmente, não. Outra coisa muito cruel. O idoso pobre passa a receber um benefício e aparece um neto, aparece um filho, faz empréstimo consignado no nome do cidadão e tira-lhe até o remédio, não é verdade? Para comprar uma moto, para comprar celular, para comprar roupa de marca. Exatamente o que eu falei agora, a violência financeira, que a maioria das vezes, como eu falei agora há pouco, é praticada por alguém da família. Um filho e um neto. E o idoso, isso é péssimo, por ser alguém da família, ele não tem a coragem de fazer a denúncia. Sofre calado. Sofre caladíssimo, porque ele tem medo de sofrer retaliação, porque às vezes esse jovem, esse filho é um usuário de droga, é alguém que está numa vida assim meia, né? Então assim, ele tem receio, então ele continua sofrendo essa violação calado, porque realmente é familiar que pratica essa violência contra ele. Bom, então fica assim, quando você tiver alguma coisa e quiser mostrar, o programa é seu, entre em contato com a nossa produtora Débora e traga as novidades e vamos insertar campanhas. Meu irmão, eu não vou dizer que envelhecer seja coisa boa. Não me incluam, por favor, no grupo da melhor idade. É uma péssima idade. Agora, sem os respeitos mínimos, não há quem suporte. Antes de terminar esse quadro, isso aqui é para você, são 50 anos de Teresina, um pouquinho da história, da minha história na cidade. Vamos chamar aí um parceiro, porque sem parceria nós não produzimos absolutamente nada.